Graça e paz, irmãos. Estamos aqui finalmente para a nossa terceira lição, parte 9, módulo 3, maturidade. Então, com esta lição, encerramos esse módulo, maturidade, e no próximo mês você já ingressa o último módulo, que é capacitação espiritual. Então você estará ingressando na parte 10 de 12, entrando no último módulo, 3 partes, parte 10, parte 11, parte 12, com mais 3 lições cada apostila, né? Ou seja, estamos bem próximos do término, da conclusão da jornada. E hoje, finalizando esta nona parte, finalizando o módulo maturidade, que é o módulo 3, estaremos estudando a sua vida consagrada. Então, na aula passada, nós estudamos sobre a sua santidade e vamos dar continuidade falando da sua vida consagrada. A apostila diz assim: o apóstolo Paulo fundou diversas igrejas e escreveu 13 cartas que hoje servem como princípio doutrinário da fé cristã. Pedro se tornou um dos principais apóstolos para o povo judeu. O pastor norte-americano Billy Graham já ganhou mais de 5 milhões de almas pelo mundo todo em suas cruzadas evangelísticas. O pastor Reinhard Bonk reunia em média 1 milhão de pessoas em suas concentrações evangélicas no continente africano. Você sabe realmente fazer a diferença? Ou você sabe o que realmente faz a diferença na vida desses líderes de repercussão mundial? O nível de dedicação à obra de Deus. Eles são homens consagrados a Deus. Então, o que faz a diferença, o que assemelha esses homens é o fato, é o nível de dedicação que eles têm a Deus. E através da vida deles, a obra do Senhor atingiu níveis de satisfação altíssimo diante dos olhos de todos nós. Então todos nós olhamos para esses homens, essas mulheres, poderia citar aqui outras pessoas, né? É notório o que eles fizeram diante da comunidade evangélica, e você talvez já tenha ouvido falar muito deles e tenha ideia de outras pessoas que também igualmente tenham feito grandes feitos. E se você olhar à sua volta, você vai ver que talvez você também possa ser uma pessoa diferenciada com relação aos feitos através de sua vida, seja na área em que você atua, da sua profissão, no local em que você mora, e também na sua atuação dentro da igreja, como de repente um líder de conviva, um líder de ministério ou de departamento, ajudando em algum ministério. Com certeza você tem todas as ferramentas na mão para que você possa fazer algo grandioso dentro da sua função, dentro das suas atividades para a obra do Senhor. O que vai determinar isso é o seu nível de consagração a Deus, ou seja, o nível de dedicação, de entrega, de comprometimento que você pretende dar, pretende ter para com Deus e para com a sua obra. Então nós vamos falar aqui sobre 3 pontos que é interessante você observar com relação a essa dedicação, a essa entrega, a esse comprometimento com a obra de Deus, para que você realmente possa fazer a diferença. Então, para que você tenha uma vida consagrada a Deus, para que você possa
bater no peito e dizer que se dedica a Deus, que você se entrega a Deus, que você se compromete a Deus, o primeiro ponto é vida consagrada a Deus. Muita gente diz que crê em Deus, diz que Deus habita no seu coração, mas na verdade não tem um nível de dedicação condizente com as suas palavras. Então vamos ler um texto de Salmos número 40, verso 8, que diz: Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então, cada um desses pontos nós vamos citar 2 subpontos, subtópicos, para elucidar aquilo que queremos falar nesta lição. Então vamos lá. Primeiro, dentro desse tópico, vida consagrada a Deus, primeiro você precisa medir a sua consagração através da sua satisfação. O nível de satisfação vai determinar, vai definir, vai servir de parâmetro para que você entenda o seu nível de consagração. O salmista ele diz que está alegre, está feliz em fazer a vontade de Deus. Então, ser dedicado a Deus, ser comprometido com o Senhor, não é andar triste, cabisbaixo, chateado, achando que está fazendo muito, fazendo demais, porque você não faz por prazer, você não faz por obrigação. Muito pelo contrário, servir a Deus é uma honra. Então, você precisa buscar satisfação naquilo que você faz. É claro que muitas vezes precisaremos fazer coisas que não estão completamente no nosso agrado, porque às vezes pertencemos a um corpo que ainda tem carências, mas buscamos o aperfeiçoamento, cada um na sua área, para que Deus supra todas as necessidades e cheguemos a um momento, a um patamar, a um nível de coesão do corpo de Cristo, que cada engrenagem funcionando bem dentro da sua área, dentro do seu encargo, é isso que buscamos. O corpo funcione bem, de forma natural, de forma que todos estejam alegres e satisfeitos e a obra seja feita com maestria, de uma forma satisfatória a Deus. Então, precisamos cada um buscar tanto fazer o nosso melhor, se dedicar com esmero, se dedicar com afinco e sermos felizes, sermos satisfeitos com a nossa obra, com aquilo que venhamos a fazer para o Senhor. Porque o Senhor ele não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Muito pelo contrário, ele nos ensina como carregar o fardo a ponto de se tornar leve. Porque ele carregou o primeiro e o maior fardo. Então nós precisamos aprender a sermos mansos, a sermos consagrados com o próprio Jesus. O próprio Jesus nos deu o maior exemplo de dedicação, o maior exemplo de servidão e devemos buscar satisfação nele. Tiago, ele diz que a nossa fé sem obras, ela é morta. Em Tiago 2,17. Então, não adianta só dizermos que temos fé, que acreditamos e não fazemos por onde. As pessoas olham para nós, olham para o nosso testemunho e não veem isso sendo traduzido em ações, em obras. Então, essas obras também elas não servem para nos fadigar e servem sim para nos deixar satisfeitos, para nos deixar honrados de estar servindo ao Senhor. Ah, então quer dizer que eu nunca vou me sentir cansado? Eu não estou falando aqui de cansaço físico, que nós somos humanos, então fatalmente você vai fazer coisas que fisicamente vão te deixar cansado, você vai estar com sono, você vai estar com um pouco mais de dores, dependendo
do esforço físico que você faça, eu estou falando aqui de cansaço espiritual, cansaço mental, cansaço na sua alma, aquele ponto que você chega de fazer as coisas com má vontade. Não é esse o objetivo da obra de Deus. O objetivo da obra de Deus é você buscar satisfação, buscar gozo nele. É Ele que te completa, é Ele que te recompensa, é Ele que te traz esse sentimento de recompensa. A recompensa no Senhor, ela é diferente do que talvez nós muitas vezes pensamos que o mundo pode nos dar. A recompensa no mundo muitas vezes é material, muitas vezes é aquele tapinha nas costas, aquele valeu, você é o cara. No reino de Deus é diferente. A satisfação de servir, de ser o menor, de dar preferência ao outro, de entender que o outro merece tanto quanto você, essa é a sua recompensa. E o segundo ponto, subponto na verdade, ainda sobre esse contexto de termos uma vida consagrada, é que a nossa consagração a Deus depende do quanto nós conhecemos a sua vontade. Então o salmista diz que além de estar alegre, estar feliz de fazer a vontade de Deus, ele também guarda a sua lei no fundo do seu coração. Então nós precisamos descobrir aquilo que nos faz feliz e ao mesmo tempo abençoa pessoas. Já falamos várias vezes sobre isso em lições passadas, sobre o nosso encargo. Você precisa buscar o seu encargo. Nós estamos afunilando o nosso conhecimento, estamos chegando próximos ao final da jornada, como eu já falei no início. Nós precisamos começar a buscar o nosso encargo. Caso você ainda não saiba, vamos começar a conversar, vamos começar a bater papo. Procure o Bispo Nemésio, procure o seu líder, procure os pastores da igreja. Vamos começar a conversar, a bater um papo, a se conhecer melhor, para que possamos te ajudar a encontrar, a conhecer, a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Como nós falamos no subtópico anterior, no subitem anterior, nós precisamos fazer com que a igreja funcione como uma engrenagem. Todos os dons, todos os talentos que são dados a cada membro da igreja visam o aperfeiçoamento do corpo. Então, cada um na sua função, cada um na sua atribuição, cada um no seu encargo, cada um no seu talento, cada um na vontade de Deus para a sua vida, funcionando bem, o corpo todo funciona bem e ninguém se sente sobrecarregado, ninguém se sente exaurido, esgotado ou insatisfeito por estar fazendo a vontade de Deus. Muito pelo contrário, há satisfação quando o corpo está funcionando bem. Então, se você está muitas vezes funcionando fora do seu dom, fora do seu encargo, fora do seu talento, fora da vontade de Deus para você, aí sim você tende a se sentir cansado, se sentir enfadado, se sentir desmotivado. Agora, procure funcionar no seu dom, no seu talento, na vontade de Deus. Eu procuro funcionar no meu dom, no meu encargo, no meu talento, naquilo que Deus me chamou para fazer. O seu irmão, idem, o nosso irmão, idem, a nossa irmã, idem, e assim todo o corpo funcionando bem, cada engrenagem no seu lugar, bem ajustado, bem adaptado, todo o corpo será feliz, todo o corpo será satisfeito, todo o corpo estará se dedicando, se comprometendo, ou seja, viveremos uma igreja consagrada a Deus. Quando os seus membros estão consagrados a Deus, se dedicam e são satisfeitos com o que fazem, todo o corpo é feliz, todo o corpo é satisfeito, todo o corpo está cumprindo a vontade de Deus e é consagrado a Ele. É bênção de Deus, vivermos isso, estarmos num estágio de, como igreja, cada engrenagem poder funcionar de forma bem certinha, bem organizada, e é um sonho que talvez quando você esteja assistindo essa aula já seja uma realidade em nossa igreja. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos dê condição e nos abençoe para que
cada um de nós possa se dedicar inteiramente e de forma consagrada a Ele, e assim como aqueles homens que nós citamos no começo, todos nós juntos possamos fazer uma grande obra em nome de Jesus. E o segundo tópico que eu gostaria de falar, já vamos entrar aqui em duas linhas, duas características, duas vertentes da visão da nossa igreja. Então, o segundo tópico é termos uma vida consagrada ao Conviva. Na parte anterior, a parte 8, que quando nós estudamos sobre a aliança com a igreja, a lição 3 da parte 8, falamos da aliança que devemos ter com a igreja. Certamente você deve lembrar, caso não, busque lá nos seus arquivos essa apostila. Se não tiver, fale comigo que eu terei o maior prazer de te encaminhar. Nós falamos sobre a aliança com a liderança e dentro aliança com a liderança, aliança com o Conviva e aliança com o culto. Então, vamos falar aqui sobre a aliança com o Conviva. Te lembrando o que é o Conviva. O Conviva é a nossa reunião em pequenos grupos que pode acontecer nas casas, no trabalho, numa praça, num shopping, enfim, não tem um local determinado. É claro que acontecendo nas casas facilita a interação dos irmãos, porque às vezes você funcionar num local público pode ter algum tipo de interferência. Em casa você fica mais à vontade, mas não tem uma restrição de funcionar na casa de um irmão. Às vezes você tem um Conviva no seu local de trabalho, no seu local de estudo, um tempinho que você tem entre um deslocamento e outro, você pode realizar um Conviva. Mas o objetivo do Conviva na nossa igreja, essa reunião de pequenos grupos, é reproduzir a visão da igreja, é termos relacionamento com Deus, cada um de nós, e também nos relacionar como pessoa, como irmãos. Então, a vida da igreja acontece também nos lares, também na reunião dos pequenos grupos com as pessoas. Então, é importante que você esteja imerso nesse braço, nessa vertente da visão da nossa igreja. Então, não é só um programa, não é só uma estratégia, é a visão da nossa igreja, é o nosso estilo de vida, é como a igreja ela vive, ela age, ela atua dia após dia através do Conviva. É a nossa maneira de ser Conviva. Então, de ser igreja. O Conviva é a nossa maneira de ser igreja. Você precisa se inserir, você precisa também se dedicar ao Conviva. Também vamos pontuar dois subtópicos aqui com relação a nos consagrar ao Conviva. Como nós falamos, uma vida consagrada é uma vida de dedicação, uma vida de comprometimento, é uma vida de entrega a Deus. Então você precisa fazer isso em relação ao Conviva por dois motivos primordiais. O primeiro deles é ser consagrado à reunião do Conviva. A média com que o Conviva se reúne é uma vez por semana ou quinzenalmente. Esse período ele pode variar, mas temos como objetivo adoração, ministração da palavra, intercessão, que é a oração pelos outros, e a comunhão, que é o relacionamento que nós temos com as pessoas. Então, nós precisamos, para estarmos inseridos na vida da igreja, no tocante principalmente ao relacionamento com as pessoas, mas também, como foi falado aqui, tem um momento de adoração, que é quando nós fazemos o louvor e adoramos a Deus. Temos um momento de ministração, quando o líder traz uma palavra para a edificação do grupo. Temos um momento de intercessão, que é o momento em que você pode colocar diante do grupo ali algum pedido de oração, algum pedido de intercessão para que seja apresentado diante de Deus, para que se ore, se coloque diante de Deus e Ele possa estar atuando. E também um momento de comunhão, onde nós podemos nos conhecer melhor, conversar, estar colocando nossas
alegrias, nossas tristezas, nossas dúvidas, nossos questionamentos, nossos momentos felizes, nossas bênçãos, nossos testemunhos diante dos irmãos, para que juntos possamos crescer como igreja mutuamente. E segundo, precisamos estar consagrados aos eventos do Conviva. Então, todo Conviva precisa ser comprometido de estar em família, transformar o convívio em uma atividade constante de vida, de comunhão. Então, nós precisamos ter horários e dias específicos. Teremos uma lição mais para frente específica para falar sobre Conviva, de como funciona, os pilares, as bases, tudo sobre o Conviva. Vamos falar com mais carinho, mas com relação aos eventos do Conviva, se o grupo quiser, eles podem estar comemorando, por exemplo, aniversário do Conviva, podem ter momentos de lazer, por exemplo, juntar os irmãos do Conviva, sair para ir numa praia, para ir num shopping, assistir um filme, fazer um passeio, uma viagem. E também podem fazer eventos específicos para ganhar a alma. Pode, de repente, fazer um aniversário de alguém do Conviva, fazer um churrasco, um passeio, um jantar, um chá da tarde, um café da manhã, um evento específico para que outras pessoas possam também estar sendo agregadas, inseridas nessa visão, nessa vida da igreja. E, por fim, o terceiro tópico que eu gostaria de falar, ainda sobre aquilo que nós falamos da aliança, que tem lá na parte 8, lição 3, que fala aliança com líder, aliança com Conviva, aliança com culto. Já bem próximo dessa aliança com culto, precisamos ser consagrados às atividades da igreja. As atividades da igreja, assim como o Conviva, estão ligadas à visão da igreja. Então, nós temos como visão da igreja edificar uma igreja viva e dinâmica que conquista a sua geração para Cristo através de um relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, para que venhamos a cumprir a visão da igreja, nós temos os pequenos grupos, que são os convivas, e também temos a comunhão, o congregar, o participar da vida, das atividades da igreja como um todo, como um corpo todo. Então você já conhece bastante a visão da igreja e precisa estar antenado com as atividades que acontecem da igreja. Então a igreja ela tem o imersão, que é o retiro, que sempre quando tiver é importante você se engajar, é importante você estar por dentro, ajudar no que for preciso, que é o nosso retiro de impacto. Nós temos outros tipos de acampamento, nós temos a festa das águas, que é o batismo. É importante você participar, estar imerso nesse contexto. Nós temos diversos dias e horários de culto. É importante você congregar, é importante você estar participando, ajudando, ser servo. Nós temos também outros eventos, outras programações, como luau, como vigília e outras atividades, evangelismo, que possam estar sendo abertas, sendo convocados os irmãos da igreja. Você tem a oportunidade de estar se dedicando a todos esses exemplos. Vou colocar aqui em destaque 2 pontos que fazem parte dessas atividades da igreja, que são os eventos de colheita, que são aqueles eventos cujo objetivo é evangelismo, é ganhar almas, é alcançar pessoas. Vou destacar aqui o projeto Eu Mais Um, que durante o período daquele mês específico no qual o projeto foi lançado, durante 4 semanas você vai escolher um alvo, pode ser uma família, pode ser um casal, pode ser uma pessoa, e você vai estar se reunindo uma vez
por semana com essa pessoa, orando com ela, lendo um devocional, e você estará pelo menos 5 minutos do seu dia orando por aquela pessoa, orando por aquela vida, e também estará fazendo um jejum pelo menos uma vez por semana também em favor desse projeto. Os líderes e pastores também estarão com você engajados nesse objetivo, e ao final do mês, ao final daquele projeto lançado, terá uma grande festa, um grande culto, cujo objetivo é alcançar aquelas almas, aquelas vidas para Jesus. Isso é um exemplo de um evento de colheita. Poderemos ter outros. Então é importante, sempre que for lançado um projeto, um evento de colheita, chamamos de colheita aquele cujo objetivo é ganhar almas. Lançado na igreja, é importante você estar engajado, é importante você se dedicar, estar comprometido. Isso faz parte de estar consagrado às atividades da igreja. E outro ponto são os retiros. Então, nós temos aí como carro-chefe do nosso retiro o Imersão. E quando for lançado o Imersão, é importante você participar. É importante, em primeiro lugar, você se organizar para ir. Creio eu que em breve teremos tantas pessoas para servir que precisaremos fazer um rodízio em nome de Jesus, mas que mesmo quando chegar esse dia em que nem todos os servos poderão ir a todos, precisaremos fazer um rodízio, você estará se dedicando ao máximo naquilo que tange a organização, seja na evangelização, na propagação da ideia, seja nas inscrições, na matrícula, quem sabe até abençoando pessoas. Então é importante você estar engajado também nos retiros da igreja. Então todos esses eventos que nós falamos aqui, eu poderia até citar outros exemplos da nossa igreja. Já citei a Festa das Águas, vigília, os mais variados cultos da igreja. É importante você estar engajado em todos eles. E aí eu concluo lendo essa parte aqui da apostila, que diz o seguinte: estas atividades promovem um forte mover de comunhão e consolidação. O discípulo consagrado às atividades da igreja sabe discernir a importância não somente de ir, mas de conduzir o máximo de pessoas possível. Você agora já está consciente do nível de consagração que deve haver na sua vida, tanto para com Deus, para com o conviva e a igreja. Mas Satanás não fica feliz quando um servo do Senhor se dedica de forma resultante ao reino de Deus e tenta de tudo para impedir que o discípulo frutifique. Mas acima do inimigo da sua alma está o Senhor dos Exércitos, que conduz a uma vida de vitória e conquista. Para esse momento, faço uma aliança de consagração com o Senhor, dizendo: meu Deus, eu me comprometo a lutar e me esforçar com tudo o que puder para cumprir com os meus compromissos contigo, com o meu conviva e com a minha igreja, para que através de mim almas sejam salvas. Comprometo consagrar a minha vida em um processo de crescimento até alcançar tudo o que o Senhor tem para mim, nesta terra e nesta eternidade. Que Deus abençoe o prosseguir dessa jornada, que te conceda, te conduza a ser um conquistador da sua geração, a você participar dessa conquista da geração para Cristo, que você tenha cada vez mais um relacionamento próximo com Deus e com as pessoas. Então, para finalizar aqui, um resumo bem rápido, mais rápido do que eu já dei todos os resumos anteriores. Consagração, ou ter uma vida consagrada, é ter uma vida de dedicação, é uma vida de entrega, é uma vida de comprometimento para com o Senhor e a sua obra. Quanto mais você se dedica, quanto mais você se entrega,
quanto mais você se compromete com o reino de Deus, mais consagrado a Ele você se torna. Então que Deus te abençoe, não desanime, não desista. Você chegou tão longe na jornada, falta tão pouco para você concluir. Que Deus te abençoe. Nos vemos já na próxima parte, a parte 10, que é o abrir do próximo módulo capacitação espiritual. Deus te abençoe em nome de Jesus.